próxima vez se encontro, procurando da melhor maneira possível passar aqui coisas que favoreçam a todos, principalmente nesses assuntos que estamos entrando, que é sobre a mediunidade, que venha a ser a mediunidade, porque existem médios, né? É como se fosse uma coisa nova, mas não é, gente. A mediunidade sempre existiu entre os homens, conforme eu já disse, né? Vem de longa data, né? Nesses profetas, nesses missionários que vocês leem, que viram na Bíblia, que viram no Evangelho, que viram na Gênesis, em todos os lugares desses livros, vocês sempre estão vendo, né, que houve um visionário, que houve uma cigana, uma mulher, que falou isso, que anunciou aquilo, que mostrou, né? Mesmo na época de Jesus, conforme foi falado aqui da vida de Jesus, né? O pai dele, a mãe dele, eles eram médios, né? E a mãe dele já estava ciente que viria a nascer um ser, né? Muito especial. Então ela ficou meio assim, que será? Por que será? Né? E o José, e eles foram avisados quando houve um problema lá de uma matança de criança, porque foi falado que teria nascido aquele que queria ser o rei de Israel. E eles ficaram desesperados lá, né, os maiorais, né? Então passaram a matar as criancinhas todas do sexo masculino. E José foi avisado, pegando o seu filho com a Maria, e fugiram para o Egito. Ficaram lá até baixar a poeira, como se diz. Então não é de hoje, gente. Nossa, lá o Moisés, lá no Egito, as sacerdotisas, nossa, ou eles viviam recorrendo a essas pessoas, né? Nossa, o que aconteceu? Por que vai acontecer isso? O que eu devo fazer para... E muitos deram certo, porque ouviram, escutaram, seguiram aquele conselho que foi dado, né? Então vocês estão vendo que não é de hoje. Lá na Atlântida, que eu sempre estou falando, lá então era usado a mediunidade, gente. Eu vou até falar, antes nós não tínhamos só esses sentidos. Antigamente haviam 7. Antigamente, naquela época, gente. Naquela época. E então era comum eles falarem com as pessoas desencarnadas, como se estivesse falando por irmão dele, falando com qualquer pessoa da casa. Só o que aconteceu? Eles eram tão hábeis, tão inteligentes, conheciam os 4 elementos da natureza, as magias. Aí eles começaram, como sempre, a usar as coisas boas, as coisas que eram para o bem, a fazer coisas erradas, né? E foi aí que foi surgindo essas magias que matam as pessoas, que destroem, né, o seu inimigo. Então, foi retirado esse tipo de mediunidade. Foram retirados dois canais, né? Pode-se dizer. Então, hoje, só mesmo os médios que conseguem, os médios dotados para isso, tem mais essa. E naquela época era comum entre eles. Bom, os habitantes do mundo espiritual. O primeiro cuidado de quem aporta a um país estrangeiro é procurar conhecer os usos e costumes dos seus habitantes. A prudência manda que o viajante assim proceda para evitar imprevistos desagradáveis e para saber como se comportar.
A mediunidade nos leva ao infinito mundo espiritual, que também tem suas leis, usos, costumes próprios. É um erro supor-se que a morte concede aos espíritos a sabedoria plena ou inteira, posse do sentimento, não lhe dá nenhuma coisa e nem outra. O espírito desencarnado continuará a ser o mesmo que quando era encarnado. Então, estava dizendo, porque tem muita gente, mas muita gente mesmo, que acha que indo no centro espírita, seja kardecista ou não, ele pergunta as coisas, vai perguntar as coisas para o espírito determinado e querendo saber coisas que aquele espírito não pode falar, gente. Tem coisas que o espírito não tem ordem de falar. E depois outra. Cada espírito, como nós, eles têm o seu grau de conhecimento, seu grau de entendimento, né? Então, ele não vai poder falar se o cara vai ganhar. Tem gente que pergunta coisas fúteis. Será que eu vou ganhar na loteria? Será que eu vou ter um carro assim? A mediunidade e o espiritismo não é para isso. A finalidade é outra, gente. Então, vejam bem. Será que eu vou casar com fulano de tal? Depois outra. Mesmo que ele saiba alguma coisa, ele não pode falar. Só aquilo que for determinado para as pessoas. Então as pessoas pensam que como ele é espírito, ele sabe tudo. Então os espíritos que estão do lado de lá são iguais a nós aqui, né? Tem aqueles que têm mais entendimento, porque evoluíram mais. Mas não é por isso que nós vamos fazer perguntas das quais não tem nem como responder, para falar a verdade. Porque pensa que é um leve trás lá. Bom, no mundo espiritual, encontram-se espíritos dotados das maiores virtudes e de deslumbrante inteligência. Lá também vivem espíritos portadores de vícios e de muita propensão para o mal, né? Há os mistificadores, que não se importam em assinar suas comunicações sem valor algum, com os nomes de espíritos que veneramos. Desconfiemos sempre desses nomes, porque existem espíritos brincalhões, zombeteiros, que costumam brincar, né? Eles se divertem. Porque se um lugar está sendo mal usado, pode-se dizer, há pessoas que se reúnem, né, para fazer trabalhos, para fazer coisas que não devem, né? Então quem que aparece ali? Esses espíritos brincalhões, zombeteiros, que falam que eles são que foram tais pessoas da nossa humanidade, pessoas como São Francisco, como eles falam, não, eu sou São Paulo, eu sou isso. E as pessoas ali que estão naquele trabalho falam, nossa, mas não é. É que eles brincam, eles se divertem às custas deles mesmos, porque eles estão ali para fazer coisas fúteis, é o palco deles mesmo. Há os malévolos que espalham por toda parte a desarmonia, a malquerença, as rivalidades, principalmente nos centros espíritas, entre médios e entre diretores. Aproveite-se do amor próprio para conseguir seus desígnios. Serve-se da máxima astúcia para desviar os médios dos seus deveres. Porque o que eu falei, os médios vêm a serviço. E como ele vem a serviço, se ele trabalhar com dignamente, ele vai evoluir. E isso não é bom para os espíritos inferiores. Eles querem que a turba deles aumente cada vez mais, né?
para eles praticarem os maus contra os encarnados. Eles fazem tudo para colocar o encarnado lá embaixo. Então, o que eles fazem? Eles entram nesses centros que estão mal organizados, que os médiuns só existe inveja, ciúmes. Existe sim, gente. Não pensem vocês porque a pessoa é espírito, porque está no centro espírito que virou anjo. Não, é tal e qual qualquer um de nós. Não existe diferença. O que tem que ter é bons pensamentos, bons atos, né? Se modificar, né? Vir já pronto para realizar algo de bom para aqueles que vão procurar o centro, que estão aflitos, desesperados, né? Não só os encarnados, como os desencarnados que precisam. E dentre os espíritos que se dedicam ao bem, citaremos os curadores, que se esforçam por mitigar o sofrimento da humanidade, os consoladores, cuja função é espalhar pensamentos de fé e esperança para os aflitos, os espíritos educadores, que se encarregam de promover nosso progresso moral e intelectual. Há outros de categorias de espíritos que trabalham ativamente pela melhoria dos indivíduos, das famílias, das cidades, das nações. Então, vocês estão vendo, gente, quanto trabalho, quanta coisa a fazer. Tais são, em curto resumo, os habitantes do mundo espiritual, com os quais a mediunidade nos põe em íntima ligação. Conquistar a proteção e a simpatia dos bons e livrar-se o mais possível da influência dos maus. E é a grande tarefa a qual o médium deve se aplicar constantemente. Ao entrarmos em contato com os espíritos, revistamo-nos da máxima prudência. Sejamos prudentes como as serpentes, conforme nos recomendou o Mestre. Não acreditemos em tudo o que recebemos dos espíritos. Vejamos, em primeiro lugar, se suas mensagens estão de acordo com o Evangelho e com os ensinamentos dos mestres. Todas as comunicações serão analisadas. Analisar uma comunicação é estudá-la palavra por palavra, linha por linha, trecho por trecho e, por fim, aceitá-la, rejeitá-la ou pô-la em observação. Aceitá-la, se pregar o bem, se versar fatos que os mestres já estudaram, cujos exemplos podem ser encontrados nos livros, e se puder ser comprovada facilmente. Rejeitá-la, se contiver uma única palavra contra a lei da caridade, se trouxer elogios próprios a excitar a vaidade, se tratar de assuntos que o bom senso repele, se o que ensina for contrário àquilo que a longa prática afirmou e comprovou. Pô-la em observação. Se a lição for nova, quando múltiplas experiências a confirmarem, então será aceita. Então, gente, vocês estão vendo? Não, está sendo falado. Eu sei que muitos estão cientes disso há muito tempo, já conhecem, já ouviram, já leram, já se puseram a ler. Mas há pessoas, gente, nossa, vocês nem querem saber, muita gente não leram nada, porque desde que nasceram, né? Principalmente nossos irmãozinhos que precisam desde pequenos já trabalhar, vão à luta, lida o dia inteiro, já chegam cansados, os pais com aquela preocupação, né, de pagar aluguel, alimentação, educação. Então, eles não tiveram tempo de estar lendo um livro, de estar perguntando sobre essas coisas, ou de saber sobre essas coisas, né? A não ser quando tem alguém na casa, ou um médium, né? Já bem mais dotado, tendo conhecimento, que passa esses conhecimentos para os seus familiares,
muitos relutam em receber, outros então viram as costas, e por aí é o nosso caminhar. E lá na vida espiritual, vocês viram, somos nós que passamos para o lado de lá, com as mesmas ideias, o mesmo pensamento, né? E encontramos outros que são menores, outros que são maiores, digo assim, de conhecimentos, de progresso, e aqueles que têm mais conhecimentos, trabalhando sempre, sempre, como vocês viram, em prol da humanidade, trabalhando para eles, para os desencarnados que precisam, e também para nós que necessitamos também de ajuda, principalmente agora que nós estamos enfrentando muitas dificuldades e eles vão estar cada vez mais presentes conosco, gente. Confiem. Então, passaremos então outras noções. Eu vou passando, procurando passar coisas que eu sei que muita gente desconhece. Então não adianta eu entrar logo nos tipos de mediunidade explicando, sendo que aquela pessoa não sabe o que é ser médium, não sabe o que é mediunidade, não conhece a parte, assuntos a respeito da parte espiritual. Então ele precisa ter algum entendimento, nem que seja bem simples, para que ele encare os entendimentos, né, futuros.